Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, né? Sempre bom ter você aqui. Mesmo, né? Depois da decepção que a gente teve ontem, né? Tô até usando a camisa do defunto, né? Isso aqui já virou camisa de defunto. Aqui eu vou mandar bordar a palavra saudade aqui. Porque é o que eu sinto da seleção brasileira. Porque a seleção brasileira de futebol, ela virou isso. Virou uma memória. Virou uma saudade. Porque, irmão, inacreditável, bicho. Assim, com todo o respeito do mundo, a seleção norueguesa, que é a melhor geração da história da Noruega, o Haaland, pô, o Haaland é um monstro. O Haaland, ele é um absurdo. Né? O Haaland é bizarro. O Odegaard também é um gênio da bola. Os caras são bons, tá? Mas, pô, bicho, tu ser eliminado pela Noruega numa oitavas de final de Copa é assim... É foda, cara. É foda, é pra repensar. É pra repensar muita coisa. Ainda mais o jeito, né, cara? Assim, eu não vou ficar fazendo a análise do jogo porque o meu negócio é basquete. O meu negócio é basquete e futebol americano. É o que eu sei, né? Ou o que eu acho que eu sei, né? Futebol, eu sou um mero consumidor, né? Eu não me proponho a ser um entendido de futebol. Então não vou aqui me meter a fazer análise, mas, pô, irmão, sério que era o melhor que a gente podia fazer ontem? Sério que aquela era a postura que a gente podia ter? Sabe? Jogo covarde do Brasil, sabe? O que me deixou puto... Agora eu vou desabafar, tá? Se você quer saber de basquete, pula o vídeo. Pula o episódio. Vai mais pra frente. Agora eu vou dar uma desabafada sobre futebol. O que me deixou puto ontem, além da eliminação, foi o jeito, né? O Brasil jogando de forma covarde, cara. Passivo pra caralho, deixando a Noruega mandar no jogo. A gente virou isso. A gente virou uma seleção que é submissa à Noruega. Que porra é essa, bicho? Vai tomar no cu, cara. Eu fiquei puto, cara. Fiquei puto. E a ceninha do Neymar no final, querendo provocar o goleiro. Porra, irmão. Não tô falando que a culpa da eliminação foi do Neymar. Não foi. Não foi. Tá? Óbvio que não foi. Se bem que a entrada dele deu uma piorada no time, né? O time ficou completamente aberto depois que o Neymar entrou no jogo, né? Mas enfim, a culpa não foi dele. Mas a ceninha no final, ele querendo tirar com a cara do goleiro e depois dando porrada no Odegaard. Ah, irmão, coisa patética, né, bicho? Coisa patética. Tu jogou um futebol de merda, tomou 2 gols de um bizarro que é o Haaland, tu tá sendo eliminado e você vai querer tirar onda com o goleiro? Vai querer dar porrada no cara? Ah, irmão. Porra. Ah, só ficou mais feio. Só ficou mais feio, a verdade é essa. O Brasil ontem perdeu na bola e perdeu na cabeça também. Perdeu no emocional. Ontem foi uma vergonha, cara. Uma vergonha. De novo, com todo respeito à Noruega, com todo respeito à geração norueguesa, que é maravilhosa, mas... Ah, bicho, ontem o Brasil deu vexame, cara. Vexame. Campanha triste. Foda. Mas enfim. Estamos aqui, né? Depois da vergonha de ontem, estamos aqui. Segunda-feira, vamos voltar pra nossa realidade, né? Trabalhar, pagar as contas, que é isso. Bom, vamos lá, vamos então trabalhar, vamos falar sobre a NBA. Tem bastante coisa pra gente falar hoje, tá? Vamos dar uma geral na Free Agency, né? Vamos falar sobre quem ainda tá livre na Free Agency, quais jogadores ainda estão disponíveis. Tem negociações, né, que foram fechadas hoje, que eu quero comentar. Tivemos 2, né? Tivemos Hashimura
assinando com o Clippers. E tivemos o Quinton Post assinando com o Grizzlies. Tá? Eu vou falar sobre essas duas contratações daqui a pouco. Vou abrir o programa falando sobre essas duas. Mas aí a gente também vai falar sobre quais jogadores ainda estão livres na Free Agency. Temos ainda alguns nomes bem interessantes que estão no mercado. A gente vai dar uma passada. Vamos falar também sobre algumas contratações que foram muito boas, mas que passaram meio abaixo do radar, né? Vamos falar sobre esses bons negócios discretos que foram fechados na Free Agency. Se der tempo, a gente vai dar uma passada geral em cada contratação que foi feita. Se não, eu deixo para amanhã. Aí amanhã eu faço um programa inteiro dedicado a isso, a falar sobre, a fazer esse recap de tudo que foi feito na Free Agency. Se bem que hoje eu vou deixar pra amanhã mesmo, porque hoje ainda tem que falar de Summer League, porque ontem tivemos rodada de Summer League. Obviamente, eu não vi os jogos ao vivo, porque o jogo do Brasil tava... Né, eu não estava em condições de assistir de forma analítica um jogo de Summer League. Né? Então eu não vi os jogos ao vivo, mas hoje de manhã acordei mais cedo e vi o condensado de todos os jogos. Então, vou falar sobre a rodada de ontem da Summer League. Tivemos alguns novatos fazendo bons jogos, especialmente o Cameron Carr, que ontem acho que foi o grande destaque da rodada. O Lendenborg fez um jogo bem completinho também, menos eficiente do que ele foi na estreia, mas foi um jogo bom do Lendenborg. O Ryan Connell conseguiu colocar alguns bons números, mas o jogo em si dele não foi tão brilhante. Mas o Cameron Carr, sim. O Cameron Carr fez um jogo maravilhoso. Novato do Lakers brilhando. Ele que já havia feito uma estreia muito boa contra o Golden State. E ontem fez mais um jogo excelente. Falar sobre a Summer League. E é isso, né? Basicamente o programa de hoje é isso. Vamos começar falando sobre as duas contratações do dia. E aí depois a gente fala de Summer League e sobre os free agents que ainda estão disponíveis. E aí amanhã a gente dá essa repassada em todas as movimentações que foram feitas na Free Agency. E aí eu vou avaliar, dar as minhas notinhas para cada uma das contratações, tá bom? Amanhã a gente faz essa geralzona. Vamos começar então? Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferida nas promoções da Centauro, né? Centauro segue sendo parceira do canal. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela querida Mamãe Centauro. Então, se você tá querendo comprar uma camisa, um short, um boné, um tênis novo, um tênis para jogar basquete, um tênis para caminhar, um tênis para correr, um tênis para sair com a sua gatinha ou com o seu gatinho, o que seja, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, que aí você consegue esse desconto maravilhoso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E bora começar a edição de hoje. Roda a vinheta e vamos lá. Muito bem, amigo. Como diria Galvão Bueno. Inclusive, eu não vi o que o Galvão falou sobre a eliminação do Brasil. Ele falou alguma coisa, o Galva? Deve ter ficado puto pra caralho, né? Deve ter ficado puto pra caralho o nosso Galva. Depois eu tenho que ver. Tem que ver o que o Galvão tem pra falar, amigo. Que ele tem muito pra falar, amigo. Como é que o Neymar vai discutir com o goleiro, amigo? Tá tomando no lombo e ainda quer discutir, amigo. Tem que guardar o galho dentro, amigo. Tá tomando apavoro da Noruega. Enfim, quero ver o que o Galvão falou. Esse Galvão meu tá chegando, não? Tá chegando a imitação do Galvão, amigo. Pô, na minha cabeça tá igualzinho. Na minha cabeça, eu sou o Galvão Bueno. Quanta bobagem. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui falando sobre as contratações do dia, tá? A gente teve duas contratações sendo fechadas nesse início de segunda-feira. A primeira delas... Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Aqui, ó. A primeira delas foi o Quinton Post assinando com o Memphis Grizzlies, né, o ex-jogador do Golden State Warriors.
assinou com o Memphis por 3 anos, 30 milhões de dólares, né? Uma média de 10 milhões por temporada. O Quinten Post, o Quinten Post, ele é um arquétipo de jogador que a NBA gosta muito, que é o quê? Que é um pivô alto, com uma ótima envergadura, e que é capaz de espaçar a quadra, é capaz de arremessar. A ideia do Quinten Post, a ideia de jogador do Quinten Post, é uma ideia muito boa. É um arquétipo muito bom. É um arquétipo de pivô que, pro basquete moderno, é, fundamental, né? Na prática, o Quinten Post, ele não é tão bom quanto a teoria é, entendeu? A ideia do Quinten Post, ela é muito melhor do que a realidade. Porém, por ele se tratar de um jogador jovem, por ele ser ainda um cara jovem, pode ser que, se bem lapidado, com mais minutos, com mais oportunidades, pode ser que o Quinten Post, ele faça a ideia, faça a teoria do jogador que ele pode vir a ser, virar realidade. Se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir realmente virar esse pivôzão com capacidade de toco, de rebote e com espaçamento de quadra confiável, com arremesso de 3 confiável, se ele conseguir virar esse jogador, Memphis vai ter um jogador muito legal nas mãos e vai ter uma rotação de garrafão muito boa. Porque aí você vai ter ali Idey e Ken Boozer como seus titulares na 5 e na 4, e você vai ter esse Quinten Post que pode fazer as duas, que na teoria pode fazer as duas, pode ser um center, né, fixo, com capacidade de espaçamento, ou um power forward móvel, com tamanho, com capacidade de marcar um pouquinho fora do garrafão e com essa bola de 3. Mas aí vai depender de como que o Quinten Post vai evoluir jogando em Memphis. Eu acho que é uma aposta válida do Grizzlies. Ele segue a linha do tempo do time, jovem, pode evoluir, então eu acho uma aposta válida. 10 milhões por temporada, talvez seja muito? Talvez seja muito. A gente tá falando de um jogador que não se provou até agora na NBA. Né? O Quinten Post, ele tá na liga há o quê? 2 temporadas? 2 temporadas. Na primeira ele jogou 42 jogos, média de 16 minutos, teve um 8,3 de média, né? Chutando para 40% para 3. Temporada passada, jogando 67 jogos com 17 minutos de média, um minutinho a mais, ele teve 7,7 pontos, com 4 rebotes, chutando para 33%, ou seja, ele piorou os números dele. Então, 10 milhões por temporada, pelo que é o Quinten Post hoje, talvez seja caro demais. Mas é igual eu falei, se ele conseguir evoluir, se ele conseguir se tornar esse Strat 4, ou esse Strat 5 no caso, pode ser que vale a pena. Mas aí também tem a questão, né, cara? Ele já tem 26 anos, né? Qual será que é o teto que o Quinten Post vai ter de evolução? Será que esse teto existe? Então, assim, sei lá, não sei se eu pagaria 10 milhões por temporada pelo Quinten Post, não. Sendo sincero. E eu não vou mentir, eu achei que ele era mais jovem, tá? Eu achei que ele era mais jovem, não achei que ele já tinha 26 anos, não. Aí já diminui um pouquinho o teto dele, né? Enfim. Vamos ver o que ele vai virar, cara. Eu não sou o maior fã do Quinten Post, não, e eu não pagaria 10 milhões por temporada por ele. Não pagaria. Se fosse um contrato de, sei lá, 8 por temporada e tal, um contratinho de 2 anos, tá, beleza. Talvez eu pagasse pelo projeto Quinten Post. Mas 10 milha, 3 anos, 10 milhas por ano em 3 anos de contrato, sei lá, não me agrada. O que me agrada muito, e aí pra mim foi uma contratação muito boa, foi o Clippers pegar o Hachimura por 28 milhões 2 anos. Aqui pra mim foi uma ótima movimentação do Clippers, tá? O Hachimura vem de um playoff muito bom,
tá? Ele foi excelente no último playoff, fez uma série muito boa contra a Houston e contra o Thunder, apesar da varrida, ele jogou bem, né? Teve uma porcentagem muito boa nas bolas de 3, teve um volume muito bom nas bolas de 3. Então, é um jogador que tá em alta, é um jogador que vem de uma pós-temporada muito boa, e o Clippers pega pagando 14 milhões de média. Eu achei um movimento excelente do Clippers, tá? Eu acho que nesse time, com Garland ali e tal, eu acho que o Hachimura pode produzir bem, tá? Acho que ele pode produzir bem. Não é um jogador que vai botar o Clippers na briga por playoff direto ou algo do tipo, não. Mas é um jogador que eu acredito que eleva um pouquinho o piso do time. O teto do Clippers eu acho que não aumenta com o Hachimura. Mas o piso pode aumentar um pouco. Pode ser que agora com o Hachimura, uma opção confiável ali nas bolas de 3, um cara capaz de espaçar a quadra, que tem ali um tamanho interessante, pode ser que o Clippers consiga umas 2 vitórias a mais. O que pode fazer o Clippers sair de um 11º lugar para um 10º lugar e para um play-in, né? Então, eu acho que o Hachimura eleva um pouquinho o piso do Clippers. E pelo preço, pelo valor, eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que vale super a pena o Hachimura por 28 milhões 2 anos. É uma perda significativa pro Lakers, tá? Uma perda significativa pro Lakers. É um cara que, assim... agora, nesse molde que o Lakers montou, nesse molde de quinteto que o Lakers montou, com Luka, Reeves, o Kessler e o Grimes, né? Ou o Mamukelashvili, o Hachimura teria um encaixe bom, tá? Inclusive, o Hachimura é melhor do que o Mamukelashvili, na minha opinião. Eu acho que o Hachimura... Tudo que o Mamukelashvili faz, eu acho que o Hachimura faz melhor, tirando pegar rebote. No rebote, o Mamukelashvili é melhor, mas em todo o resto, o Hachimura é melhor. E é um cara que já tá adaptado ao time, jogou já uma temporada inteira com o Luka, já tá acostumado com o Reeves, né? Já tá acostumado com o sistema do JJ Redick, então vai fazer falta. Com certeza o Hachimura vai fazer falta. Mas enfim, o Lakers... Não teria como o Lakers igualar essa proposta que o Hachimura recebeu. Então, é uma perda que já era esperada. Hachimura vai jogar no Clippers, que fica, igual eu falei, com um quinteto interessante. Um quinteto capaz de brigar por play-in. Você agora tem um quinteto com Garland, com Keaton Wagler, Brandon Ingram, Hachimura e Brook Lopes. É o melhor quinteto do mundo? Óbvio que não. Mas eu acho que é um quinteto bom o suficiente para brigar por play-in. E o Hachimura, ele ajuda muito nessa elevação de piso. Tem ainda o Mathurin, que pode acabar renovando com o Clippers. O Mathurin tá livre aí. Então pode ser que o Mathurin fique. Aí o Keaton Wagler pode ser que se torne um sexto homem. Ou o próprio Mathurin vira um sexto homem. Inclusive eu prefiro o Mathurin vindo do banco do que sendo titular. Eu acho que ele rende mais como sexto homem. Então é um timinho interessante, cara. O Clippers tá com um timezinho interessante. E pelo valor, eu acho que foi uma boa. Pô, 14 milha no Hachimura vale a pena demais, gente. Vale a pena demais. Quanto que o Lakers vai pagar pelo Mamukelashvili mesmo? Mamukelashvili Contract. Pegou o Mamu por... o Lakers vai pagar 13 de média no Mamukelashvili. Pô, Rui por 16, por 14, nossa, tá muito pago. Tá muito pago. Muito pago. Pra mim o Clippers consegue um bom negócio aqui, cara. Pra mim o Clippers consegue um bom negócio. Pro Hachimura, uma beleza, né, cara? Vai continuar em Los Angeles, não vai nem precisar se mudar, né? Continua em Los Angeles, vai jogar num time competitivo, onde ele vai ser titular, né? Um time que vai querer ser competitivo, né? Na teoria. Pô, coisa linda, cara. E só pegando aqui os números dele na pós-temporada, ele chutou pra 56,9% pra 3, chutando cerca de 6 por jogo.
e teve essa que foi a maior porcentagem da história em bolas de 3 do Lakers, tá? Foi a maior porcentagem de bolas de 3 de um jogador na história do Los Angeles Lakers em playoff. Então, cara, contratação muito boa do Clippers. Eu realmente gostei bastante. E uma perda grande aí para o Leicudo. Porque, igual eu falei, o Mukelashvili é bom, mas tudo que ele faz, o Hashimura faz melhor, tirando o rebote. E também a diferença não é tão grande assim. Não é como se o Mukelashvili fosse um reboteiro de elite. Mas ele é melhor do que o Hashimura. Mas, com exceção disso, Hashimura é um jogador bem melhor. E o Clippers consegue pegar, né? Pulou o muro japonês. Sobre as contratações, é isso. Vamos agora falar sobre Summer League. E aí, para fechar, eu vou trazer aqui os melhores jogadores que ainda estão livres no mercado. E vou falar rapidinho sobre algumas contratações bem boas que estão passando meio abaixo do radar, né? Não vou falar sobre as contratações hypadas, vou falar sobre contratações que estão, né, que não estão recebendo o devido valor que deveriam, tá? Sobre Summer League, deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Ó, a gente começou a rodada de ontem da Summer League com um jogo que não foi tão interessante, né, por não ter nenhum novato realmente interessante, que foi Brooklyn e Bucks, né? Brooklyn não colocou nenhum dos seus principais jogadores, e o Bucks também não, né? Nem Nate Amant e nem o Brandon Bird jogaram. Então foi um jogo que não foi tão interessante, até porque na Summer League o que interessa é ver os novatos. E nesse jogo não teve ninguém que realmente chamasse tanta atenção, né? O Brooklyn ganhou por 89-69, uma vitória, né, tranquila de Brooklyn. Mas é um jogo que não tem muito o que falar, né? Sendo bem sincero. Destaques aqui do jogo, a gente teve o Ben Henriques metendo um 15-8, a gente teve o Duck Brennan metendo um 10-12, esses pelo lado de Brooklyn. O Hunter Sallis meteu um 15-6-6, né? Mas teve um aproveitamento de só 5 de 12 nos arremessos, mas teve 3 de 5 no perímetro. E é isso, pelo lado do Bucks, teve o Brandon Boston Jr. vindo para 18 pontos, ele que é um cara que já tem experiência de NBA e tudo mais, então já é esperado que ele coloque bons números, botou os números bons, mas com exceção dele não teve muito o que destacar não, né? Então, sobre o primeiro jogo é isso. No segundo jogo, aí sim a gente teve muita coisa legal, né? Primeiramente foi um jogo bom, foi um jogo pegado, né? Um jogo onde o Heat começou melhor, mas ali no segundo tempo o Lakers melhorou, conseguiu fazer um quarto período excelente, forçou a prorrogação. E na prorrogação, na segunda prorrogação, ali no gol de ouro, né? A Summer League tem essa modalidade, né? Quando o jogo vai pro segundo overtime, é gol de ouro. Quem marcar primeiro ganha o jogo. O Lakers conseguiu marcar primeiro, no tapinha ali, né? Agora me fugiu o nome do jogador, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, Anton Watson conseguiu o tapinha da vitória. No arremesso, tentado pelo Cameron Carr, que fez um jogo excelente, né? Já indo aqui para as atuações individuais, o Cameron Carr jogou pra caralho, né? Ele já havia feito uma estreia muito boa, né? Na derrota que o Lakers teve contra o Golden State, ele jogou muito bem, foi quem se salvou na derrota. E ontem ele foi ainda melhor, né? Ontem foi total protagonista ali do jogo. Foram 26 pontos com 8 rebotes e 4 bolas de 3. É um aproveitamento muito bom nos arremessos. 4 de 9 para 3, com 7 de 16 no geral. Um jogo excelente do Cameron Carr, mostrando o que ele... tudo que ele pode vir a ser na NBA. Né? O projeto do Cameron Carr, ele é um projeto de ala com capacidade altíssima de arremesso, com atleticismo, com capacidade de infiltração e com o potencial defensivo a ser explorado. A minha comparação do Cameron Carr é com o Devin Vassell, sabe? Pra mim, o Cameron Carr, ele tem todo o arquétipo de Devin Vassell. E ontem a gente viu muito disso. Né? Uma capacidade absurda de catch and shoot, se movimentando muito bem fora da bola e arremessando muito bem a partir do passe. Ao mesmo tempo, por ter um atleticismo muito bom, muita capacidade de infiltração, de atacar close-out, de partir pra dentro com drives. E por ele ter o arremesso bom, por ele ter o arremesso como uma das suas principais armas, as defesas acabam
dando brecha para ele atacar closeout. As defesas dificilmente vão pagar arremesso livre pro Cameron Carr. As defesas vão tentar contestar. E aí, nessa contestação, por ele ter um atleticismo muito bom, por ele ter um primeiro passo muito bom, ele consegue muitas vezes enganar a defesa com um fakezinho e partir pra dentro. Ontem ele fez isso algumas vezes partindo pra dentro pra infiltração, pra dunk, outras vezes partindo pra dentro e parando na média distância e convertendo bons mid-range. Então, ofensivamente, ele mostrou muito do que ele tem a oferecer, mostrou muito do seu potencial. E eu gostei, cara. Gostei demais do jogo do Cameron Carr. Acho que é um moleque que tem muito a agregar nesse time do Lakers, tá? Acho que ele vem pra ser uma peça importante. Não sei se titular. Acho que nesse primeiro momento o DJ Redick vai usar ele mais vindo do banco. Mas, sem dúvida alguma, ele tem um potencial muito bom, cara. Foi uma escolha muito boa do Lakers ali. Ter pego ele onde pegou foi com certeza um baita de um steal. E movimento, assim, uma escolha muito boa. Realmente uma escolha muito boa. E ontem o Cameron Carr jogou demais. Outro que eu gostei foi o Adultiero, né? O nosso menino adultério. Ofensivamente não foi tão impactante, né? Foram 13 pontos, sendo 4 de lance livre. Mas eu gostei da defesa, sabe? Defensivamente eu gostei do que eu vi do Adultiero. Conseguiu 3 roubos de bola, algumas boas contestações. E ele é isso, o Adultiero, ele é um cara de defesa. Ele é um cara que ele se vende pela defesa. Entendeu? Ele quer ganhar minutos pela defesa. E eu acho que num time do Lakers que não tem tanta profundidade, especialmente nas alas, eu acho que o Adultiero, juntamente do Cameron Carr, eles têm chance de ter uma minutagem boa nessa temporada, né? O Cameron Carr, pelo que ele entrega no ataque, arremesso e tudo mais, e o Adultiero pela defesa. Então eu acho que o Lakers tem dois jovens, que podem acabar tendo uma minutagem boa nessa temporada. São jovens que podem ser bem utilizados pelo J.J. Redick. Pelo lado do Heat, o destaque foi de novo, né, o Ryan Connell, ele que na estreia contra San Antonio já havia feito um jogo bem bom, né, foram 21 pontos. Ontem, ele não foi tão bem, ele conseguiu botar números, foram 16 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, mas muito pouco eficiente, né? 6 de 18 nos arremessos, 2 de 12 para 3 pontos. Ontem faltou consistência pro Connell. Eu gostei da forma como ele conseguiu impactar na defesa, ele teve boas posses defensivas, tá? Algumas boas posses defensivas, convertendo arremessos difíceis ali no ataque, mas faltou eficiência. Realmente faltou bastante eficiência. O Jahmir Young, que também havia feito um jogo bom contra San Antonio, seguiu meio que a mesma linha do Connell, também fez um jogo bom, né, com números, mas faltou eficiência também. E no final, o Lakers venceu ali na prorrogação, 93-91, com Cameron Carr sendo aí o grande destaque. Aí a gente teve... O que mais? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pera aí. Cadê os jogos de domingo? Cadê domingo? Cadê? Aqui, ó. Aí a gente teve o Kings batendo o Warriors Blue, que é meio que o time B do Golden State na D-League. O Kings vencendo por 91-85. Aqui não tem muito o que destacar também, né? Em nenhum dos dois times. Os melhores jogadores ontem, pelo lado do Warriors, foi o Jackson Money, né? Pivôzão, veio para 18 pontos. O RJ Nembhard também fez um bom jogo, de 17 ali vindo do banco. Pelo lado do Kings, a gente teve o Emmanuel Sharp e o Isaiah Stevens vindo para 18 cada um, né? O Sharp ainda conseguiu 7 rebotes, né? Fez um jogo bom, foi o destaque. O Marcus Sutton veio para 16-8 vindo do banco, contribuiu bem. E teve também o Adam Flagler vindo para 11 pontos ali, com 4 assistências vindo do banco, né? O Mogbo, né? O Jonathan Mogbo fez 8, né? Vindo do banco, com 3 rebotes e 3 assistências, né? Então, nesse jogo também não teve muito o que se destacar, né? Não teve muito o que se destacar. No último jogo, né? Indo já pro jogo que fechou
a rodada de ontem da Summer League. A gente teve o Golden State Gold, né? Esse que é o time principal do Warriors na Summer League. Vencendo fácil o San Antonio Spurs, vencendo por 98-69, né? O Warriors que na estreia contra o Lakers já havia atropelado. Ontem, de novo, venceu bem fácil o Landenborg. Não fez um jogo tão bom como ele fez na estreia, mas ainda assim foi um jogo bom do Landenborg. Contribuindo em todas as áreas, marcando 11 pontos, pegando 8 rebotes, dando 2 assistências e conseguindo 3 stocks, né, 2 tocos com um roubo de bola. O Landenborg ele é um tipo de jogador que dificilmente vai ter um jogo ruim, especialmente em Summer League, né? Em Summer League ele vai ter muita vantagem pela idade, é um cara mais experiente, é um cara que fisicamente está muito acima da maioria dos jogadores que estão na Summer League, mas eu acho que até na própria NBA, dificilmente a gente vai ver um jogo ruim do Landenborg, porque ele é um cara capaz de contribuir em todas as áreas. Ele pode ter um jogo de 0 de 10 nos arremessos, mas ele ainda assim tem capacidade de contribuir no rebote, numa assistência, né, na defesa. Então, ontem foi um jogo que mostrou muito disso do Landenborg. Ele chutou 4 de 11 no field goal e mesmo assim ele foi o melhor jogador do time do Warriors. Teve o melhor plus-minus do time. Por conta dessa capacidade que ele tem de contribuir em todas as áreas. Então, de novo o Landenborg se destacando. O Will Richard ontem não foi tão bem como ele foi na estreia contra o Lakers. Ontem ele fez um jogo mais discreto de apenas 9 pontos. 1 de 5 para 3, eficiência baixa. Mas, enfim, não foi mal. E o Landenborg, né, foi ali, de novo, um destaque. Pelo lado do Spurs, não tem muito o que destacar, não, cara. Né, o Carter Bryant, o Quentens e o Reed, nenhum dos três jogaram. Eles que são os três mais conhecidos, né, desse time do Spurs. Carter Bryant, segundanista, e o Quentens, junto do Reed, os novatos. O Quentens, eu já falei, não conte com o Quentens nessa temporada. Dificilmente a gente vai ver ele jogar nessa temporada, que ele deve passar por mais uma cirurgia no joelho. E o Reed acabou sendo poupado. Ele jogou na estreia, até que foi mais ou menos, mas ontem não jogou. Quem jogou dos novatos? A gente teve ali o Jacob Gillespie jogando, né? Ele que na estreia... Eu até gostei do jogo do Gillespie na estreia. Ele não teve muita eficiência nos arremessos, assim como ontem também não teve. Mas contribuiu bem nas assistências. Ontem nem isso ele fez tão bem, né? Foram só 4 assistências em 21 minutos. E de resto, assim, não tem muito o que falar não, cara. Acho que o melhor jogador do Spurs ontem foi o Emmanuel Miller, com 12 pontos, 6 assistências, mas... né, nada demais. Foi realmente um atropelo do Golden State. Golden State do vovô e Axel Landenborg, né? Que é o vovô porque, né? Ele já chega com idade de veterano, Landenborg, né? Já chega... A galera brincou no draft, né? Que o Warriors draftou um cara da idade do Curry. Foda, né, galera? É muito maldosa. Ele é velho, mas não é tão velho assim também não, gente. Não sejamos injustos com o vovô garoto Landenborg. Não sejam injustos, tá? Bom, indo agora pra Free Agency, vamos começar com os jogadores que ainda estão disponíveis, né? O Bleacher Report soltou, né, um post com os melhores nomes disponíveis. E aí, vamos aqui dar uma passada nos jogadores que ainda estão aí no mercado e que podem acabar parando no time de vocês, né? Pode ser que um desses caras pare no seu time. Então, vamos aqui ver quem é que ainda tá livre. Começando com o Gabe Vincent, né? Gabe Vincent ainda tá livre no mercado. Ele que temporada passada foi trocado pro Atlanta Hawks. Não conseguiu jogar lá em Atlanta, assim como ele não conseguiu jogar no Lakers. E tá aí no mercado. Eu particularmente não gosto do Gabe Vincent. Eu fui um dos que se iludiu com aquele playoff que ele fez em Miami. Eu achei que quando o Lakers pegou ele, eu achei que o Lakers tinha feito um negócio mó bom, mas se provou um negócio bem ruim. Gabe Vincent não conseguiu ser nem um pouco positivo jogando no Lakers, e no Hawks também pouco fez. Então é um nome que, sinceramente, não me agrada muito.
né? O único time que eu vejo com bons olhos contratando o Gabe Vincent, né? Um time que eu acho que se contratar o Gabe Vincent eu vou achar interessante seria Miami. Porque o fator Spoelstra pode fazer o Gabe Vincent voltar a ser um cara útil. E como o Miami precisa de profundidade de elenco e não tem muito pra gastar, pode ser que o Gabe Vincent se torne uma opção interessante. Mas a única coisa que me faria ter esperança do Gabe Vincent voltar a jogar seria ele voltar a jogar com o Spoelstra. Por isso que o único time que eu passaria pano se contratasse o Gabe Vincent seria Miami, porque tem o Spoelstra. Qualquer outro time que contratar o Gabe Vincent, eu vou criticar. Por menor que seja o salário, eu vou criticar, porque é um cara que, fora de Miami, não conseguiu mostrar nada. Então, minha visão sobre o Gabe Vincent é essa. Esse aqui é um cara que eu queria ver num time mais competitivo. Matisse Thybulle. Eu acho que o Thybulle, num time certo, num time onde ele não tenha obrigação alguma ofensiva, eu acho que ele pode render bem. Tá? O Thybulle, ele teve muito problema de lesão nos últimos anos, né? Não conseguiu jogar direito, mas é um jogador que defensivamente me agrada demais. Eu gosto muito do Thybulle na defesa. E no ataque ele tem uma bolinha de 3. Ele tem um arremessozinho. Então, num contender onde ele não precise ser tão influente no ataque, onde ele possa ser só um cara de defesa e de bolas de 3 ocasionais, eu acho que o Thybulle pode ser uma opção boa. Eu não acho que ele vai ser um cara tão caro. Temporada passada, por exemplo, ele ganhou 11 milhões. Então, se algum time conseguir o Thybulle por uns 10 milhões de média, eu acho que pode ser uma aposta boa. A questão é ficar saudável, né? A questão é ficar saudável, entendeu? Mas é uma aposta que eu faria. Eu, sinceramente, faria a aposta porque eu gosto muito do Thybulle, especialmente na defesa. Gary Payton também tá livre. O Golden State ainda não renovou com o Gary Payton. Não acho que vai renovar também. O Warriors financeiramente, né, não... ganhou uma flexibilidade por conta do Draymond Green ter declinado a player option dele. Mas gastou já no Porzingis, né, cara? E ainda tem o papo de LeBron James, então eu não sei se o Warriors vai renovar com o Gary Payton. E caso não renove, eu acho que seria uma opção interessante, cara. Eu gosto do Gary Payton. Eu acho que é um cara que defensivamente te entrega, é um cara atlético, é um cara bom em cuts fora da bola. De vez em quando ele dá o ar da graça e mata uma bolinha de 3. Então, em times que precisam de profundidade e não tem muita grana pra gastar, eu veria com bons olhos uma chegada do Gary Payton. No Lakers, no Miami Heat, eu acho que aí são times onde o Gary Payton poderia ter um encaixe legal ali pra vir do banco. Então, é um nome aí a se observar. Outro cara que eu gosto muito é o Batum. Batum ainda tá livre, o Clippers aparentemente não deve ficar com ele, né? Aqui o Jake Fisher até fala, né, que o Clippers recusou a team option que tinha com ele de 5,9 milhões para ter um pouco mais de flexibilidade financeira. Então ele não deve ficar no Clippers. E é um cara que eu gosto, assim, é um cara experiente, é um vovô, mas que ainda te entrega uma bolinha de 3, te entrega uma defesa, te entrega um QI de basquete relevante, é um cara inteligente. Então, sei lá, é o mesmo caso do Payton e do Thybulle. Em times contenders que precisam de profundidade sem gastar muito, Batum é um cara legal. Jordan Clarkson tá livre também. O Knicks não renovou com ele, né? Aparentemente não vai renovar. E é um scorer ali pra vir do banco, cara. É um cara que bota fogo vindo do banco. Não vai te entregar nada além disso. Não vai te entregar nada além de pontos vindo do banco. Então, se você precisa de defesa, o Clarkson não é esse cara. Mas pra entregar ali seus pontinhos, eu acho que se você precisa de um peladeiro pra botar fogo vindo do banco, o Clarkson pode ser uma opção boa e barata. Lembrando que temporada passada ele jogou ganhando 3,6 milhões no Knicks. E teve momentos importantes na trajetória do título, né? Então,
Acho que o Clarkson também é uma opção legal. E a Bucelli também tá livre aí, ó. E a Bucelli foi trocado, né, temporada passada pro Bulls, né? Ele foi trocado ou foi via free agents? Acho que foi via free agency, né? O Yabusele. Enfim. Ele conseguiu uma oportunidade para voltar para a NBA por conta do desempenho dele nas Olimpíadas de Paris. Acabou que desde que ele voltou, ele não deu certo. Em Filadélfia não jogou, não conseguiu jogar. No Knicks também não, no Bulls também não. E tá livre, cara. Eu realmente acho que a Yabusele vai voltar para a Europa. Não acho que ele vai ficar na NBA, porque ficou meio que provado que o negócio do Yabusele é o basquete FIBA, né? O basquete NBA não é pro Yabusele. O bagulho dele é FIBA. O que tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Lá no Real Madrid que ele tava bem pra caramba, né? Então, eu acho que o Yabusele vai voltar pra lá, sendo bem sincero. Russell Westbrook ainda tá livre. É, meus amigos, Russell Westbrook que vem de uma temporada boa em Sacramento, tá? Em meio a toda a tragédia, a todo o desastre que foi a temporada do Kings, o Westbrook foi um que se salvou. Fez uma temporada boa, 15 pontos com 6,7 assistências. Foi o melhor jogador do Kings temporada passada, na minha opinião, tá? E tá livre. É um veterano, obviamente, pô, é um cara que tá na reta final de carreira, mas temporada passada ele mostrou que ainda pode contribuir. Um time que parece que tá interessado nele é o Wizards, né? Ele que teve uma passagem rápida, mas boa em Washington, né? Ele jogou bem naquele Washington Wizards do Bradley Beal, foi um dos principais responsáveis por botar aquele time no play-in na época, né, se não me engano. O Wizards tá querendo ele de volta. Acho que seria uma boa, assim, um cara experiente num time jovem como é o time do Wizards. É legal ter uma voz experiente, eles já têm ali Trae Young e Anthony Davis. Mas eu acho que o Westbrook agregaria bastante, parece que a diretoria, o front office gosta dele. Então, acho que seria uma boa pro Russell Westbrook. Queria muito que ele fosse para o OKC para ter uma temporada de despedida. Não sei o quão viável isso seria na questão financeira, até porque o Thunder, nesse momento, tá muito mais preocupado e engajado em cortar salário do que adicionar. Então eu não acho que o Thunder vai investir no Russell Westbrook. Mas eu gostaria muito de ver ele numa última temporada lá em Oklahoma, sabe? Seria legal, mas não é o que deve acontecer. O que deve acontecer é ele mesmo pro Washington Wizards, porque é o time que mais tá interessado. Bruce Brown tá livre também no mercado, ele que temporada passada foi pra Denver pra reviver, né, os bons tempos, né, ele que foi campeão lá em Denver, sendo muito importante. Chegou com a expectativa de ajudar na questão de profundidade de elenco de Denver, de dar mais opções pro banco. Não acho que ele jogou mal, mas eu acho que ele ficou um pouquinho aquém das expectativas. Acho que a expectativa era um pouquinho mais alta, eu não acho que ele entregou tudo que era esperado. De novo, não sei se ele foi não é que eu não sei, eu não diria, melhor dizendo, que ele foi mal. Mas eu também não acho que ele foi tão bem como ele foi naquela passagem anterior. Mas é um cara que vai te entregar uma ótima defesa, vai te entregar um arremessozinho que não é dos melhores, mas arremessa. Ele não tem tanto volume, mas ele consegue ter uma consistência legal ali nos arremessos. Te entrega um pouquinho de armação. Ele te entrega um pouquinho de tudo. É um cara bem versátil e que, para contenders, acho que o Bruce Brown é uma opção interessante que tá aí no mercado. Talvez até para ficar no próprio Denver, quem sabe, né? Então, vamos ver. Denver que perdeu o Tim Hardaway, né? Que era um cara importante, foi muito bem temporada passada, então, né? Denver precisa tentar manter um pouco de profundidade. Peyton Watson pode ir embora também. Então, talvez Denver mantenha o Bruce Brown, talvez Denver dê um contrato novo pro Bruce Brown, pensando nisso, né? Pensando em manter algum tipo de profundidade, sendo que eles já perderam o Tim Hardaway e podem acabar perdendo também o Peyton Watson. Chris Middleton tá no mercado, gosto muito do Chris Middleton, acho que é um cara que ainda pode contribuir, um cara que tem um bom arremesso, que tem uma boa criação de arremesso, um cara experiente, que foi campeão lá em Milwaukee. Gosto muito do Chris Middleton, inclusive Miami Heat deveria ir atrás do Chris Middleton, ainda mais tendo agora o Giannis, né, com o Giannis ali no time, pode ser que o Chris Middleton tope
um contrato menor, né, um contrato barato. Temporada passada ganhou 33 milhões. Ele não vai arrumar isso em nenhum outro time. Então, obviamente, que ele vai ter que diminuir a pedida. E para jogar com o Giannis numa última chance, talvez, de ser campeão na carreira, lembrando que ele já vai para 35 anos, talvez o Middleton tope assinar por um valor baixo. E aí, por um valor baixo, eu acho o Middleton uma ótima, tá? Eu acho ele uma ótima opção ali para você ter no elenco. Então, Miami Heat deveria ir atrás dele. Deveria. Nick Richards está no mercado também. Pivô que temporada passada jogou em Chicago. Jogou 20 jogos, 9,4 pontos com 7,6 rebotes. É um pivô padrão, sabe? É um pivôzinho ali, arroz com feijão. É um cara que pra ser o seu titular não dá. Não dá pro seu pivô titular ser o Nick Richards. Mas como um reserva, eu acho que vale. Eu acho que vale pagar os seus, sei lá. Dá pra você gastar um mínimo de veterano no Richards, no Nick Richards. Entendeu? Então, quem precisa de um pivôzinho aí pra vir do banco, tem aí o Nick Richards na pista. Draymond Green tá livre no mercado, mas a gente sabe que ele vai ficar no Golden State. A gente sabe que ele só declinou a player option pra dar um pouquinho mais de flexibilidade ali pro Warriors trabalhar. Mas ele vai renovar, obviamente, por um valor menor. Deve renovar por um valor menor e talvez por um tempo de contrato, sei lá, de 2, 3 anos. A tendência é essa. Eu não espero que o Draymond Green assine com outro time, né? Então, ele tá aqui como livre no mercado, mas a gente sabe que ele vai renovar com o Golden State por um valor menor e talvez ali pros seus 2, 3 aninhos de contrato, né? Pra ele e o Curry meio que se aposentarem juntos. Acho que essa é a maior probabilidade. Kuminga tá no mercado. O Atlanta Hawks declinou a team option que tinha com ele, uma team option de 24 milhões. Existe a possibilidade dele voltar para Atlanta, mas é um jogador que eu acho que vai atrair atenção ao redor da liga, né? Porque é um ala jovem, atlético, com um potencial two-way muito interessante. A minha questão com o Kuminga, e eu até já falei sobre isso algumas vezes, pra mim o que atrasa o Kuminga é ele não aceitar o papel de role player. Se o Kuminga aceitasse o papel de role player, eu acho que ele teria muito mais valor no mercado do que ele tem. Porque uma das coisas que eu acho que faz algumas equipes torcerem o nariz pro Kuminga é essa parada dele não aceitar ser coadjuvante, dele querer ser protagonista toda hora, sabe? Eu não sei o quão bom ou ruim de vestiário o Kuminga é. Você entende? Eu acho que alguns times têm receio do Kuminga por conta disso. Então, eu acho que se o Kuminga aceitasse, se ele tivesse a humildade de aceitar um papel menor e de virar realmente esse cara especialista em defesa e no ataque ser um cara, né, de cuts fora da bola, se ele melhorar um pouquinho o arremesso dele de 3, eu acho que o valor do Kuminga seria maior. E eu acho que ele iria atrair muito mais interesse do que ele talvez não esteja atraindo agora. Porque o arquétipo de jogador do Kuminga é um arquétipo muito bom. Né? Ele tem o arquétipo de OG Anunoby. Esse é o arquétipo do Kuminga. Só que, diferente do OG Anunoby, que entende que ele é um coadjuvante, mas é um coadjuvante de elite, que em momentos, né, grandes ele vira protagonista, como foi nas últimas finais, o OG Anunoby, ele entende isso. Ele fala, cara, eu sou um coadjuvante, eu sou um role player, mas eu sou um role player pica, e eu vou ter meus momentos de brilhantismo, eu vou ter os meus momentos de protagonista. Beleza. O Kuminga parece que ele não quer ter só momentos de protagonismo. Parece que ele quer ser protagonista mesmo. E aí é aquilo. No vestiário isso pode ser difícil, né? Mas, enfim. Se ele aceitar o papel de role player, se ele aceitar o papel de coadjuvante e focar nisso, em virar um coadjuvante de luxo, como é o OG Anunoby, por exemplo, eu acho que ele tem tudo pra... Ele tem tudo pra virar um cara de muito valor dentro da liga.
Mas enquanto ele não aceitar isso, eu acho que os times ainda vão ter meio receio. Mas, enfim, ele tá livre no mercado, só tem 23 anos, então... com certeza alguém vai apostar nele, né? Pode ser que ele volte até pro próprio Atlanta, só que com valor menor. Pode ser isso também. Mathurin também tá livre no mercado. Clippers ainda não renovou com ele, mas eu acho difícil o Clippers não renovar, tá? Ele foi bem temporada passada e com o Clippers perdendo o Kawhi, eu acho que é natural que o Clippers mantenha o Mathurin pra ser uma opção ali pra jogar junto com o Garland, ou até pra ser um sexto homem. Já falei aqui, eu gosto muito do Mathurin vindo do banco. E é um cara muito jovem, então, pro Clippers que tá agora entrando nessa fase de reconstrução, de rebuild, não faz sentido perder um jovem como o Mathurin, né? Até pensando numa troca futura. Então, acho que o Clippers vai renovar com ele em breve. Mas é um cara que tá aí, né? Dando sopa, né? Vamos ver. Peyton Watson também tá livre no mercado. Tanto ele como o Mathurin são agentes livres restritos, tá? Então, os times que tem eles podem igualar qualquer proposta, né? No caso do Clippers e no caso do Peyton Watson, o Denver Nuggets. Denver parece que tá bem disposto a igualar qualquer oferta, mas dependendo da oferta que chegar, do quão caro se torne manter o Peyton Watson, pelo que vem saindo de informação, pode ser que Denver tope uma sign trade. E aí a gente tá falando de um cara com valor muito alto, né? O Peyton Watson ele se valorizou muito temporada passada, mostrou que ele tem condições de ser um two-way de alto nível na liga. Aqui até fala, né, que em janeiro ele teve uma sequência de 15 jogos onde ele teve 21,9 pontos de média, né? Então é um cara que se valorizou bastante. E aí é por conta dessa valorização que o Denver considera uma sign trade, dependendo do valor que for necessário igualar para manter ele. Então, times que têm interesse no Peyton Watson, a estratégia é simples. Dá um overpay e obriga a Denver a trocar. Acho que essa é a estratégia. É um cara que se encaixaria em qualquer time, né? O arquétipo de jogador do Peyton Watson é um arquétipo que se encaixa em qualquer time. Qualquer time. E aí que tá. Se o Kuminga aceitasse virar um Peyton Watson, ele também teria esse valor. Ele também despertaria esse interesse na liga, entendeu? Pra mim é isso que falta pro Kuminga, cara. E eu vou continuar batendo essa tecla sempre. Se o Kuminga aceitasse ser um Peyton Watson, ele teria muito mais valor. Assim como o Peyton Watson tá tendo muito valor, todo mundo quer. Todo mundo quer o Peyton Watson. Então, aqui o Hashimura tá listado, mas ele acabou de ir pro Clippers, então não tá mais livre. O James Harden é o mesmo caso do Draymond Green. Ele ainda não renovou, mas ele vai renovar com o Cavs, provavelmente por um valor menor, né? Ainda mais se o LeBron for pra lá, né? Aí o Harden pode diminuir ainda mais o salário dele pra encaixar o LeBron no time, o que não seria novidade, porque o Harden já abaixou o salário. O Harden, nessa reta final de carreira, ele realmente parece que tá priorizando jogar em time bom. E ele, pra isso, ele tá, sim, se dispondo a abrir mão de dinheiro. Ele já fez isso antes, e eu acho que ele faria de novo, né? Ainda mais com a possibilidade de ter um LeBron James ali com ele. Então, o Harden vai ficar no Cavs, a questão é saber qual que vai ser o valor desse novo contrato. Acredito eu que vai ser um valor abaixo dos 42 que ele ia ganhar se ele ativasse a player option dele, né? Tem o Jalen Duren aqui no mercado também. Ele que ainda não renovou com o Pistons. Ele queria ganhar valor X, o Pistons não estava a fim de pagar esse valor X. Ele tentou se vender pro Lakers, pro Kings, para tentar ali uma sign trade. O Lakers pegou o Kessler e o Kings parece que não tá mais tão interessado assim no Duren. Então, o Duren tá numa situação meio complicada. Acredito que no final ele vai acabar ficando em Detroit mesmo. E não vai conseguir pegar o valor que ele queria. Não vai conseguir pegar os 40 milha por ano que ele queria. Acho que ele vai acabar renovando por menos. Pelo playoff patético que ele fez, cara. Se ele queria tanto uma extensão máxima, se ele queria tanto pegar mais de 40 de média, era só ele não ter feito o playoff horrível que ele fez, cara. É foda, cara. Ele tá desvalorizado, ele tá em baixa. E quando você tá em baixa, o seu poder de barganha numa negociação é muito pequeno, é muito baixo, entendeu? Então, quem domina essa negociação é o Pistons.
E no final, acho que o Pistons vai conseguir renovar com ele por um valor baixo e beleza. Então, acho que no final é isso que vai acontecer. E aí a gente tem o LeBron James aqui no mercado. Ninguém sabe o que vai acontecer com o LeBron. Muita gente interessada, muito time interessado. Minnesota, Cleveland, Golden State, Filadélfia. Tá todo mundo querendo o velho. Até Denver parece que tá querendo. Pelo que o Rich Paul falou. Rich Paul, que é o agente dele. Tem mais de 10 times interessados no LeBron. Né? Geral já foi atrás dele. Pelo que vem sendo reportado, dinheiro não é a prioridade do LeBron. A prioridade dele é brigar por título e ser feliz. É isso que ele quer. O que acaba abrindo um leque muito grande de opções. Porque a partir do momento que dinheiro não é uma questão, né, a partir do momento que você pode pegar o LeBron barato, é óbvio que geral vai querer o velho. Porque, independente da idade, o LeBron ainda é um top 20 da NBA. No mínimo um top 20. Eu até botaria ele como um top 15, se bobear. Então, é um jogador que ainda entrega. A gente viu no último playoff o que ele consegue ainda jogar. Fez uma série absurda contra Houston e contra o Thunder. Foi muito bem, apesar de ser varrido. Então, o LeBron em qualquer time, ele impactaria muito. Eu tenho meu palpite para onde ele vai. Eu acho que ele vai voltar para Cleveland. Mas eu não duvidaria dele ir para um Minnesota, não, para um Miami da vida. Não duvidaria dele ir para um próprio Philadelphia, que tá montando um timaço, né, agora com Jaylen Brown, né, Maxey, Combi, Embiid e tal. Não duvidaria dele ir para um Philadelphia. Mas hoje eu diria que Cleveland talvez seria o palpite mais... sei lá, seria o meu palpite de segurança. O Golden State parece que saiu da jogada, porque o Golden State não tá muito afim de trocar pelo Anthony Davis, e o LeBron, pelo que parece, só iria pro Golden State se o Anthony Davis também fosse. Então o Warriors pode ter saído da jogada. E aí, com o Warriors fora da jogada, eu acho que fica muito entre Cleveland, Philly e Miami. Acho que esses três seriam os favoritos. Meu palpite é Cleveland, mas tá tudo aberto, cara. Tá tudo aberto e o LeBron, pelo que vem saindo de informação, não tem a mínima pressa pra decidir logo a vida dele. LeBron não tá com pressa, LeBron não tá... ele tá muito tranquilo em estender essa novela. Então, não espere que isso se resolva logo, né? A gente vai ter uma off-season longa com a novela LeBron podendo durar toda essa off-season. Então, é isso. Mas tá no mercado. Mas o velho tá no mercado. Aqui na lista não aparece ele, mas eu vou falar do Ben Simmons, tá? Ben Simmons também tá livre. A galera esqueceu, né, que o Ben Simmons existe, a verdade é essa. Mas ele ainda tá livre. E eu vou te falar, viu? É foda falar isso em 2026. Mas eu não sei se seria ruim, dependendo do valor e do time. Não sei se não seria se não seria válido apostar no Ben Simmons, não, tá? Quer ver? Ó, vamos supor, você é um time que não tá podendo gastar muito e você precisa de um ala pivô ou pivô pra vir do banco, pra jogar seus 20 minutinhos por noite. Cara, eu acho que o Ben Simmons, nesse contexto, ele pode render ainda. Porque vamos pegar o Ben Simmons do Nets, que foi o último Ben Simmons que a gente viu. Foi no Nets? Última vez? Não, no Clippers, né? Foi o Clippers o último time do Ben Simmons? Enfim, o último Ben Simmons que a gente viu. Era um Ben Simmons que ofensivamente não te entregava, assim, na questão de pontos, ele não entregava nada de pontos, mas ele ainda era um bom defensor e um bom passador. Um cara com um bom QI de basquete. Cara, você ter um pivô com essas características pra vir do banco, cara, seria ruim? Não, né? Não, um pivô ali pra vir, pra defender, pra trabalhar ali no pick and roll, pra trabalhar ali, né, em handoff, pra achar passes, pra esticar a quadra, não no arremesso, mas esticar a quadra, né, com handoffs, saindo do garrafão pra armar. Cara, acho que seria uma opção legal.
Seria uma opção legal. Informações específicas, botar ele como PG, como ele já foi em Filadélfia. Eu ainda acho que o Ben Simmons pode ser útil. Não pra ser titular, não pra ser uma peça fundamental de um time, não. Mas pra vir do banco, eu não... Pelo mínimo de veterano, por uns 5 milhões assim, ou menos, 3 milhões. 3,6 milhões. Não vale pagar? Nesse contexto, de você ser um time que não tem muita grana pra gastar e tem uma lacuna grande ali no garrafão, não vale você pegar um Ben Simmons? Cara, sei lá. Por esse valor mínimo de veterano, vê. Ó. Deixa eu ver o negócio aqui. Aqui, ó. Ó, o último contrato do Ben Simmons foi em 24/25, ganhando 1 milhão, 1,08 milhões. Por esse valor, eu botei 3,6 milhões, eu tava dando overpay no Ben Simmons. Mas por esse valor aqui, 1,08 milhões, não vale você pegar um Ben Simmonsinho ali pra vir do banco? Ó, lá no Clippers, o Ben Simmons jogou 16 minutos de média. Cara, 3,8 rebotes, 3,1 assistências, 0,7 roubos de bola, 0,4 blocos. Pra vir do banco, não serve mais? Não serve mais? Em Brooklyn, no mesmo ano, jogando 33 jogos, com 25 minutos de média, cara, ele entregou 6 pontos, 5,2 rebotes, 6,9 assistências, com 0,8 roubo de bola e 0,5 toco. Não vale? Ben Simmons 29 anos, cara. Ah, bicho, eu acho que pelo mínimo de veterano vale. Eu acho que vale. Posso estar enganado, mas eu acho que vale. E tá livre. Tá disponível no mercado aí. Então, quem precisar, tem meu aval. Tem meu aval, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu ia falar sobre essas contratações subestimadas, mas eu vou deixar pra falar amanhã. Amanhã eu vou fazer esse recap nas movimentações da Free Agency. E aí, durante o recap, eu falo sobre essas contratações que estão passando meio abaixo do radar, né? O programa já passou de 1 hora, então pro programa não ficar mais longo do que já ficou, amanhã eu abordo esse tema, tá bom? Rapaziada, obrigado a todos pela audiência, tamo junto, um grande abraço, um grande beijo pra vocês, uma ótima segunda-feira. Espero que vocês estejam recuperados da eliminação de ontem, né? E é isso. Tamo junto, grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau!